Antes de Jesus morrer na cruz, as pessoas sacrificavam animais para o perdão de seus pecados. Com a morte de Jesus na cruz, a lei cerimonial ela foi abolida. Claro que a lei de Deus continua em vigor, que a lei de Deus permanece para sempre. Mas não tem mais sacrifícios de animais. E o segundo versículo fala assim: pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Eu lembrei da história de Jefté, que prometeu que se ele vencesse a guerra contra os amonitas, ele ofereceria a primeira pessoa que saísse da sua casa como sacrifício. E a primeira pessoa que saiu foi a sua filha. Então, essa história é uma tragédia, porque uma pessoa ela fez uma promessa precipitada a Deus. É claro que Deus odeia, abomina sacrifício humano. A Bíblia relata essa história, uma história triste, uma pessoa que fez uma promessa sem pensar, por influência de costumes pagãos, que isso não vem da lei de Deus, que um dos mandamentos é não matarás. Então aqui fala, pense bem antes de fazer alguma promessa, e não faça nenhuma promessa precipitada. Então não faça nenhuma promessa que vai contra a palavra de Deus, nem contra a própria lei de Deus, e também não faça nenhuma promessa que você não possa cumprir. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. Outra advertência para a nossa vida. E um conselho também, não se preocupe com nada, porque quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. A ciência ela já comprovou que a nossa mente ela não consegue distinguir o real da imaginação. Então a gente sente todos os sintomas físicos, como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Então, se você começar a se preocupar demais, a sua mente vai achar que você está em perigo realmente, porque você vai sentir todos os sintomas como se você estivesse em perigo de verdade. Você vai sentir palpitação no coração, ansiedade, tremedeira. Sua mente vai achar que você está realmente vivendo aquilo. Então, quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. Você pode perguntar, Yara, como que eu não me preocupo com nada? Eu tenho muitas preocupações. E o próprio Manual da Vida, a Bíblia, nos dá o ensinamento. Como? Você tendo fé em Deus. Não se preocupe com nada, tenha fé em Deus. Tenha fé que Ele está no controle de tudo. Como ter fé? Confiando em Deus. Então, passando tempo meditando na palavra. A fé vem por ouvir a mensagem. Então, passe tempo confiando, acreditando, meditando na palavra do Senhor, que você vai perder todas as suas preocupações. E na própria Bíblia fala, não se preocupe com nada, porque quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. Então não adianta a gente se preocupar, porque mesmo que aconteça aquilo que você se preocupou, você vai sofrer duas vezes. Então, racionalmente, não é racional mesmo a gente se preocupar com nada. Isso é antibíblico e é um sofrimento. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Então, outro grande ensinamento, outra advertência é controlar a nossa língua. Sei que esse desejo de falar muito, é um desejo de autoexpressão do ser humano. A gente tem esse desejo de falar, de ser ouvido também. Só que quanto mais a gente fala, mais as tolices a gente diz. Quanto mais a gente fala, tem um provérbio que fala assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Então, controle tudo o que você fala, porque quanto mais você fala uma tolice, tolice é pecado. Outra advertência em conselho: controle as suas palavras. Versículo 4. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Então, se você prometeu alguma coisa para Deus, você está convicto, tem a convicção de que aquela promessa é boa, você consegue cumprir. E quando Deus te dá a bênção que você pediu,
cumpra logo a promessa que você fez, porque Deus não gosta de tolos. Somente os tolos não cumprem as suas promessas. Então, esse outro conselho, outra advertência de sabedoria. E o versículo 5 fala: é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que suas palavras o façam pecar. Então é melhor você não prometer do que você prometer e não cumprir. Não deixe suas palavras o façam pecar. E Ari, se eu não conseguir cumprir a promessa, peça a Deus perdão pelo seu pecado, porque isso é um pecado. Se antes você não tivesse prometido, não seria pecado, mas como você prometeu e não cumpriu, é um pecado. Então peça para Deus perdão desse pecado. Todo pecado tem uma consequência também, mas peça para Deus te livrar desse pecado mesmo. Não deixe que suas próprias palavras façam pecar. Assim você não terá que dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer com que Deus fique irado com você? Deus se ira quando nós não cumprimos as nossas promessas. Por que deixar que ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Olha as consequências do pecado de não cumprir as nossas promessas. Por que fazer com que Deus destrua as coisas que nós construímos com o nosso próprio trabalho? Então, é uma consequência de não cumprir as nossas promessas, porque é Deus que nos dá tudo, só que a gente tem consequências de prometer alguma coisa e não cumprir. Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Não é pecado a gente ter sonhos, não é pecado a gente querer crescer na vida, pelo contrário, Deus quer que a gente cresça, evolua em todas as áreas. Só que mesmo nos nossos muitos sonhos, em todas as nossas ilusões, porque tudo é ilusão, tudo é vaidade, em tudo a gente deve temer a Deus. Então, sempre pensar, será que isso está me afastando de Deus? Será que eu estou desonrando a Deus com esse meu propósito, com esse meu sonho, com essa ilusão que eu estou na vida? Porque mesmo nos nossos muitos sonhos, nossas ilusões, a gente deve temer a Deus. Tudo, sobre tudo, a gente deve temer a Deus. A ilusão das riquezas. Versículo 8. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Tem um provérbio que fala assim: a gente nunca deve falar mal das autoridades, por mais injusta que elas são, porque Deus está acima das autoridades. Então, se a gente fala que é injusto, a gente está falando que Deus é injusto. Na verdade, todo país, toda nação tem um líder que merece. Então, a gente não tem um governo só para a gente tem um governo para a nação inteira. Então, uma advertência que a Bíblia nos ensina, nunca falar mal de um governo, seja A ou B, direita ou esquerda, porque isso é um pecado e tem consequências, né? Porque o governo, ele é uma autoridade que está acima. Quantas pessoas já não se prejudicaram muito na vida por falar mal do governo? Por mais que a gente pense que eles são errados, são injustos, na verdade, a gente não deve julgar. Só Deus tem o poder de tanto de tirar aquele governo, quanto punir, colocar outro governo no lugar. A gente não deve falar mal, porque a gente vai se complicar na nossa vida. E o líder, ele governa a nação inteira, não governa só para a gente. E essa frase, ela não é bíblica, mas ela faz total sentido. Toda nação tem um líder que merece. Então, nós não devemos falar mal, porque a gente vai prejudicar a nós mesmos, a nossa própria vida. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Então, outra advertência: não amar o dinheiro, porque quem ama o dinheiro nunca está satisfeito. Porque quem ama o dinheiro não ama a Deus acima de tudo. O Deus
da pessoa é o próprio dinheiro. A pessoa tem um vazio tão grande na alma que ela tenta preencher com dinheiro. Só que nunca vai estar satisfeito, porque o único que preenche o vazio do nosso coração é Deus. O único que preenche, que nos dá a sensação de satisfação interna completa, a gente está bem, feliz realmente, é Deus. Então, quem ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito. Assim como quem ama qualquer outra coisa. É como correr atrás do vento. É ilusão, é uma tolice e é uma advertência para a gente não fazer isso, porque a gente está quebrando a lei de Deus, não está servindo a Deus e nunca vai ser feliz, nunca vai estar satisfeito. Versículo 11. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Existem tantas vantagens em ser rico, na riqueza, que Salomão ele quis mostrar uma desvantagem da riqueza, que a pessoa que tem muita riqueza, muitas bocas para alimentar, tem muitas preocupações também. Isso é uma desvantagem, apesar de ser muito mais vantajoso ter riqueza do que a pobreza, como o Provérbios fala. A riqueza protege o rico e a pobreza destrói os pobres. Só que o rico ele tem muito mais preocupações. Mas o pobre, se ele quiser, ele arruma 1000 preocupações também na vida, porque as preocupações elas começam na imaginação, na nossa própria mente. Mas sim, essa é uma desvantagem que ele coloca aqui. Quanto mais rica a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso? Apenas saber que é rica. Quanto mais rica a pessoa, mais preocupações ela tem. O pobre, ele ganha pouco, mas pelo menos ele descansa a cabeça no travesseiro sossegado. Na verdade, essa é uma desvantagem da riqueza, mas o pobre também, a pobreza tem várias e várias desvantagens também. Eu tenho visto nesse mundo essa coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Isso é uma coisa triste. A pessoa ela economiza dinheiro e ela perde tudo no mau negócio. Por quê? Ela quebrou um princípio bíblico financeiro, que está na Bíblia também, que fala: não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não pegue todo o seu dinheiro e jogue tudo no mesmo investimento, apostando tudo ali, no tudo ou nada. Porque geralmente é um negócio que tem um bom retorno, que promete um bom retorno de investimento, a pessoa vai pela ganância, pela ambição de querer ficar rico rápido, vai e deposita tudo, todo o seu investimento, todas as suas economias ali, acaba perdendo tudo. Então, quando a gente cumpre princípios bíblicos financeiros, a gente não cai nessas armadilhas, que é uma coisa triste. A pessoa ela economiza tanto seu dinheiro, vai lá e perde tudo em um mau negócio, porque provavelmente prometia um bom rendimento e no final deu errado. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Não coloque todo o seu dinheiro em uma coisa só, porque você vai poder perder todo o seu dinheiro. Como outra passagem fala, semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe qual semente vai dar o seu fruto, produzir muito. Então, a gente, além de diversificar o dinheiro, também ter várias fontes de renda. Perde tudo no mau negócio e assim não deixa nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Salomão estava pensativo, meditando sobre para que trabalhar tanto se a gente não leva nada nesse mundo. E realmente, a gente não deve se matar de trabalhar tentando ficar rico, se não colocar nisso nossa inteligência, porque isso também é ilusão. Claro que uma coisa a Bíblia não se contradiz. Apesar de a gente não deve correr atrás de riqueza, a gente deve sim cumprir princípios bíblicos financeiros. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada dessa vida. Isso também é muito triste, ele meditando. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos.
Trabalhamos tanto tentando pegar o vento. Ele fala, é tudo ilusão. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Quem é que tem essas consequências? A pessoa que ela se mata de trabalhar para ficar rico. A pessoa que se fadiga, aplica toda a sua inteligência, toda a sua energia, todo o seu esforço para ficar rico. No final, o que ela descobre? Que ela ganha? Uma vida de tristeza, preocupada, doente. A pessoa ela arrisca até a própria saúde, ela deixa de cuidar da saúde para produzir riqueza e ela acaba doente e amargurada. Então, olha a consequência de correr atrás da riqueza, de ficar sempre buscando só a riqueza, aplicar toda a energia, toda a inteligência, todo o conhecimento, todo o esforço, abdicar até da saúde física, porque não ganha nada com isso, porque isso é ilusão. É claro que o nosso coração deve estar em Deus, na sabedoria, traz riqueza, e nenhum esforço pode substituir. Então, quando a gente não está focado, se matando pelo dinheiro, a vida começa a fluir facilmente. A riqueza, como a pessoa começa a prosperar em todas as áreas da vida. Ela não fica melhor financeiramente, mas perde a saúde. Acumula riqueza, mas perde a família. Acumula riqueza, mas vive sozinho, triste, amargurado. Por quê? A bênção de Deus enriquece e não deixa que traz nenhum sofrimento. Mas para isso a gente não deve estar com a mente, com a energia, com o nosso coração voltado para a riqueza, e sim para Deus, o Senhor. É isso que Salomão está nos advertindo. Não se mate de trabalhar, não fique tentando ficar rico a todo custo, porque o final é triste. A pessoa acaba preocupado, doente, amargurado. Então, cheguei a essa conclusão, versículo 18. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer, beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Na Bíblia fala, todo trabalhador merece o salário pelo seu trabalho. Então, o que a gente deve fazer? Sim, a gente tem que trabalhar. Preguiça é um pecado. E a gente deve aproveitar também a vida. A gente deve aproveitar, comer, beber e se divertir com as pessoas que a gente ama. Se a busca pelo dinheiro está sacrificando alguma área da vida, então já não é saudável. Então, o que Salomão está dizendo? Nossa recompensa é comer, beber e se divertir com as pessoas que a gente ama. Mas ele faz mais uma advertência. No entanto, isso tudo também vem de Deus, porque sem Deus, com o que a gente poderia comer, beber ou se divertir? No final, tudo que a gente deve fazer é temer a Deus. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Agora ele dá uma promessa. Se Deus deixar com que você aproveite a riqueza que Ele mesmo te deu, fique contente, porque Deus encherá o seu coração de alegria e você não verá o tempo passar. Então, no final, o que ele quis dizer? Tudo vem de Deus, tudo é Deus que preenche o vazio do nosso coração, é Deus que nos dá alegria, é Deus que nos dá o prazer, é Deus que nos dá tudo. Por isso que a gente deve temer, colocar o nosso coração em prazeres, porque quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o dinheiro nunca vai estar satisfeito. Quem corre atrás de ilusões nunca vai ter tudo o que quer na vida. Quem vive de ganância, querendo enriquecer rápido, pode perder tudo em um mau negócio. Então não corra atrás da ilusão, porque tudo vem de Deus, tudo. Até para a gente ter prazer na vida, a gente precisa de Deus para tudo, para ter pessoas na nossa vida, pessoas boas que nos amam, a gente precisa de Deus. Para ter prazer em comer e beber, a gente precisa de Deus. Para ter riquezas, dinheiro, para ter o nosso sustento, a gente precisa de Deus. Então a gente precisa de Deus para tudo. Deus é tudo. Então, tudo, mesmo nossas muitas ilusões, a gente querer crescer na vida, que isso é muito bom, a gente deve temer a Deus, porque tudo vem dele e tudo é para ele. A gente não deve ter o nosso coração nas ilusões.
sobre tudo agradeça a Deus, porque senão nada terá sentido na nossa vida. Então, essa é a mensagem de hoje. No próximo episódio teremos o capítulo 6 do nosso desafio de Eclesiastes.